Oi, gente, me chamo Nádia, sou professora de Química do Super. A gente vai iniciar hoje o módulo 1 do estudo da matéria, tá? Na parte de Química. Então, antes da gente iniciar, a gente precisa saber o que é a Química, né? Então, Química a gente define como a ciência que estuda a matéria, as transformações que ocorrem com a matéria e a energia que está envolvida nessas transformações, tá? Então, a gente precisa saber o que é matéria. Então, matéria, por definição, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá? E a gente também define partes dessa matéria. Então, a gente tem o corpo e o objeto. O corpo seria um pedaço da matéria. A matéria seria tudo que existe, o corpo é um pedaço dela. O objeto é aquilo que a gente faz com o corpo, né? A finalidade, o formato e a finalidade que a gente destina o nosso corpo, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. O mármore é a matéria. Bloco de mármore é um pedaço da matéria, né? Uma porção. E a pia de mármore é o objeto. É o corpo que possui formato e utilidade específica. Madeira, outro exemplo, seria a nossa matéria. Pedaço de madeira é o corpo. E a casa de madeira é o nosso objeto, certo? A matéria sofre algumas transformações, tá? Algumas a gente chama de físicas e outras de químicas. Qual a diferença entre elas? Então, as transformações físicas, elas vão envolver mudança de estado físico, de estado de agregação da substância, tá? Ela é reversível, é um estado que vai e volta. Se você pegar a água líquida, colocar no seu freezer, colocar para congelar, você pode retirar em seguida o gelo, né? Ele vai derreter e vai continuar sendo a mesma substância, certo? A gente só transformou a substância fisicamente, tá? Então, aqui a gente tem dois exemplos, né? Uma folha de papel. A gente pega a folha de papel, amassa, a gente proporcionou uma transformação física naquela folha. Se a gente observar, vai deixar de ser papel? Não vai. Então, é uma transformação física. A água passando do estado líquido para o estado gasoso também é uma transformação física, tá? As transformações físicas a gente vai ver um pouquinho mais a fundo, mais à frente, tá? As transformações químicas, elas já são o contrário das transformações físicas. Vai envolver mudança no tipo de matéria. Então, se você tinha um tipo de matéria, após a sua transformação química, você vai obter um outro tipo com características completamente distintas, tá? Então, aqui a gente tem dois exemplos, né? A folha de papel agora queimada, né? Deixa de apresentar as propriedades que ela tinha anteriormente. Então, houve mudança na matéria, então a gente classifica como uma transformação química. A formação da ferrugem, né? Antes da formação da ferrugem, a gente tinha um metal, né? Um aspecto aqui metálico. A partir da reação com o ar, né? Com a água, a gente teve a formação de ferrugem, mudando completamente o aspecto dessa chave aqui, certo? Então, transformações físicas e químicas. A matéria possui também algumas propriedades. A gente divide em 3 tipos, tá? Organolépticas, físicas e gerais. Começar pelas gerais. As propriedades gerais, elas são comuns a todo tipo de matéria. Todo tipo de matéria vai apresentar todas essas propriedades, tá? Todo tipo de matéria é capaz de ser impenetrável, divisível, elástica, apresenta uma determinada elasticidade, né? Possui inércia, massa, volume e compressibilidade, tá? As propriedades físicas são essas aqui. Elas podem ser determinadas experimentalmente com o uso de aparelhos. Aqui a gente tem um paquímetro, tá? Então, a gente tem ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, dureza e a massa específica, tá? Todas elas são propriedades físicas. E as organolépticas? As organolépticas, elas são a gente consegue verificar elas facilmente com os nossos sentidos. Então, quais são? Cor, brilho, odor, sabor, textura
e o estado de agregação, se sólido, líquido ou gasoso, tá? A matéria a gente também classifica de duas maneiras. A gente pode chamar ela, classificar como substância ou como mistura, tá? Então, falando sobre as substâncias, né? Substância a gente vai definir como algo que possui uma composição característica determinada em um conjunto definido de propriedades, tá? As substâncias, elas são formadas a partir da combinação de átomos de elementos químicos que a gente tem na tabela periódica, certo? E esses átomos, eles podem se combinar formando substâncias simples ou substâncias compostas. Qual a diferença? Substância simples é aquela que é formada por átomos de um único elemento químico, tá? Então, como exemplo aqui, a gente tem o O2, que é o gás oxigênio que a gente respira. É formado por átomos do elemento químico oxigênio, tá? Somente um tipo de átomo. O H2 também, o gás hidrogênio, né? Altamente inflamável. Ele também é classificado como uma substância simples. E as substâncias compostas? É o contrário, elas já são formadas por dois ou mais tipos de átomos de elementos químicos diferentes, tá? Então, a água é um bom exemplo. A fórmula química da água, né, é H2O. Então, a gente tem átomos de hidrogênio e oxigênio compondo a minha substância. Então, substância composta. Outro exemplo é o CO2, né, o gás carbônico que a gente expira. Ele também é uma substância composta porque ele é formado por átomos de carbono e oxigênio, dois elementos químicos diferentes, certo? As substâncias simples, algumas delas, né, alguns elementos químicos podem formar alótropos. O que é isso? A alotropia, a gente diz que é um fenômeno, né, pelo qual alguns elementos químicos lá da tabela periódica podem formar duas ou mais substâncias simples diferentes, que são os tais alótropos, tá? Então, quais são esses elementos químicos que a gente vê mais comumente? Então, o oxigênio, ele é capaz de formar o gás oxigênio, que a gente respira, e o ozônio, que é altamente tóxico para a gente. Tá lá na camada de ozônio, é o mesmo. O carbono, ele é capaz de formar o diamante, grafite, o fulereno, tem o grafeno e os nanotubos de carbono. Ele possui vários alótropos, tá? Vocês já devem ter ouvido falar em alguns deles. Fósforo, a gente tem o fósforo branco e o fósforo vermelho. O fósforo branco a gente quase não vê porque ele é altamente inflamável quando ele entra em contato com o ar, tá? O fósforo vermelho a gente tem muito contato, né? Quando a gente pega a caixinha de fósforo, aquela tarja vermelha que tem na lateral é o fósforo vermelho. O enxofre, a gente tem o enxofre rômbico e o monoclínico, tá? Então, são esses os elementos que costumam formar alótropos, tá? É importante vocês saberem sobre isso. Ainda continuando na parte da classificação da matéria, né? Eu falei para vocês que a gente classificava em substâncias e misturas, né? Então, já falei sobre as substâncias, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as misturas. Então, mistura seria duas ou mais substâncias agrupadas no mesmo recipiente, tá? Isso vai ocasionar uma composição variável e propriedades químicas e físicas também variáveis daquela nossa mistura, tá? As misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Então, homogênea, a gente diz que é unifásica, possui uma fase só. O que significa isso? Se eu pegar a água, né, que é um líquido incolor, misturar com sal, um sólido branco, o que vai acontecer? O sal vai ser dissolvido pela água e a gente vai observar um aspecto homogêneo, tá? Uma fase só. A gente não consegue distinguir
que existem coisas diferentes dentro da nossa mistura, tá? Não consegue distinguir a olho nu, tá bom? As misturas heterogêneas, por outro lado, a gente consegue distinguir, né? Então, elas são polifásicas, tem 2 ou mais fases, né? O exemplo aqui que a gente tem é a água e o óleo. Quando a gente mistura, né, a gente observa que 2 aspectos distintos da nossa mistura. Então, tem aqui a parte incolor e a parte amarelinha, tá? A água do mar, ela é um exemplo de mistura homogênea. Por quê? A gente sabe que ela tem uma grande quantidade de sais dissolvidos, porque a gente sente o gosto salgado, né? E tem água. Então, sal, água, a gente não tá vendo quais são os sais que estão ali dentro, mas a gente sabe que eles estão ali. Então, é uma mistura homogênea. Pode formar a água do mar uma mistura heterogênea também, se ela vier misturada com um pouquinho de areia. Acho que alguns de vocês já foram à praia, né? Quando a onda quebra no mar, ali na orlazinha, vem um pouquinho de areia misturado com a água, né? Então, a gente pode classificar essa mistura como heterogênea. Essas misturas, a gente costuma não utilizar a palavra mistura, a gente fala mais sobre sistema, tá? Então, seria aquilo que a gente vai estar analisando. É uma mistura, só que dentro de um recipiente, vamos dizer assim. Então, a gente tem os sistemas que são homogêneos e os sistemas heterogêneos, tá? Então, os homogêneos, mesma definição das misturas homogêneas, né? Vai apresentar característica uniforme e igual em todos os pontos do sistema. E o heterogêneo, ele não vai ter mais esse aspecto uniforme e essa característica igual em todos os pontos, né? Igual à mistura heterogênea. Uma coisa que é importante a gente saber distinguir para as misturas é o número de fases e componentes, tá? Então, a gente tem sistemas monofásicos ou unifásicos, né? Que são sistemas homogêneos. E os sistemas polifásicos, que possuem mais de uma fase, a gente classifica como heterogêneos, tá? Então, os monofásicos a gente vai dizer que só tem uma fase, mas a quantidade de componentes pode variar. Por exemplo, o petróleo, ele é uma mistura de vários compostos químicos diferentes, tá? A gente consegue tirar a gasolina daqui, o diesel, o asfalto e tantos outros componentes. Beleza? Então, os sistemas polifásicos, aqui a gente tem um sistema, né? Tem o gelo, a água salgada e o sal não dissolvido. Então, é um sistema que apresenta 3 fases e uma certa quantidade de componentes, certo? Então, os componentes seriam as substâncias que estão presentes no meu sistema. Então, aqui a gente tem 2 sistemas para a gente classificar, né, com relação ao número de componentes e de fases. Vamos começar pelas fases, né? Aqui pelo sistema 1. Então, o sistema 1 é o mesmo que a gente já tinha analisado anteriormente, ele apresenta 3 fases. Eu consigo ver 3 aspectos distintos. Então, 3 fases. E o número de componentes? Ora, o número de componentes são 2. Eu tenho água e sal, certo? 2 componentes. Nem sempre o número de fases é igual ao número de componentes, tá? Fiquem atentos a isso. O outro sistema, o sistema 2, né? Eu tenho uma mistura de água e óleo, tá? Então, eu tô vendo 2 aspectos distintos. Então, 2 fases. E o número de componentes, 2, que é a água e o óleo, certo? Então, é isso. Façam os exercícios que estão lá na plataforma. Podem me procurar para tirar dúvidas e até a próxima. Tchauzinho!